Paz do Senhor a todos que estão aí podendo nos ouvir através dessa live, né? Nesta noite estamos aqui, né, na direção do Espírito Santo para fazer mais uma live junto com os irmãos, tendo a certeza de que Deus ele está no controle de todas as situações, está no controle da nossa vida, tem nos guiado, o Espírito Santo da verdade está conosco, né? Até um certo momento, né? Que ele vai ser tirado dessa terra e nós também sairemos dela. Mas enquanto estamos aqui, devemos fazer as missões. As missões de quê? De levar a palavra por todos os cantos do mundo, porque a Bíblia diz assim, e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, aquele que crê ser batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então nós, como servos do Senhor, estamos com a missão de evangelizar, não só dentro de tabernáculos, dentro de templos, dentro de igreja, porque a obra de Deus não se define dentro de igreja. A obra de Deus ela se define em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, visitar as almas carentes, pessoas que estão muitas das vezes aprisionadas pelas cadeias do pecado, pelas cadeias do diabo, porque o diabo, a função dele é roubar, matar e destruir. Mas nós viemos para mostrar o nosso Jesus que, pelo contrário do diabo, veio para dar vida e vida com abundância a todo aquele que crê. Nós, servos de Deus, estamos aqui nessa terra para ser a luz do mundo, que as nossas boas obras possam resplandecer diante dos homens. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que ama o seu próximo como a si mesmo, né? Que Deus vai abençoar ali nosso irmão Adélio Silva, que está acompanhando, tem mais outros 6 irmãos ali que estão acompanhando a live já neste momento. E a palavra, sem muita demora, a palavra a qual Deus trouxe no meu coração para estar semeando aqui nesta noite, né? Ao qual já faz alguns dias aí, né? A paz do Senhor, Deus abençoe o irmão Adélio, né? Ao qual 119, Salmos 119, né? Ao qual Deus veio trazer no meu coração esta palavra, né? Na direção do Espírito Santo. Eu sou aquele tipo de pregador que não tento me usar, mas deixo o Espírito Santo de Deus me usar em toda a verdade, em toda a palavra que Ele queira. Amém? Você que tem tua Bíblia pode estar acompanhando, né? Você que pode compartilhar a live já, né? Com mais amigos, mais pessoas aí, para que o Evangelho possa expandir também, irmão. Esteja fazendo a obra de Deus da forma e da maneira que você pode. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, né? Em livro de Salmos 119, versículo 97, diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação. Todo dia, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os ídolos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Tremendo, não é? Vou ler mais uma vez esse versículo. 101. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Forte, né, irmãos? Você que está aí, né? Que Deus venha guardar você. Manda o teu pedido de oração para que nós possamos estar orando ali em teu favor aí depois, no final dessa live, né? Você que puder compartilhar, compartilhe. Irmãos, para nós compreender a palavra do Senhor, vou orar um minutinho para que Deus possa me usar. Deus, eis aí a tua palavra, Jesus, Senhor. Ó Jesus querido, que não seja a minha sabedoria, Espírito Santo, mas que seja o Senhor falando na minha boca. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o teu Espírito Santo. Deus, visita esta pessoa que está me assistindo na live neste momento. Jesus, alcança o milagre na vida dela, Senhor. Alcança, Senhor, meu Deus querido, aquilo que esta pessoa precisa da parte do Senhor, da parte do teu Espírito Santo. Que a tua graça possa superabundar no coração dela. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, me use, Jesus, para falar. Ó Deus, palavras direcionadas pelo Senhor. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Para nós compreender a palavra do Senhor, nós possamos entender quem que escreveu o livro de Salmos. Sabemos que a Bíblia vai dizer que havia um jovem dentro da casa de Jessé, chamado Davi. E Deus, ele havia falado com um profeta chamado Samuel, dizendo para Samuel
pegar o azeite e ir até a casa de Jessé e ungir um rei, porque ele havia rejeitado um certo rei anterior chamado Saul, um homem que não havia dado ouvido ao que Deus tinha falado com ele. Deus tinha mandado ele ir para a guerra, né, e matar todos da guerra, e ele já estava desobedecendo ao Senhor, por quê? Porque não estava atentando, já não estava no espírito, mas sim estava pensando que ele mesmo poderia fazer com seus próprios braços, com suas próprias mãos. Só que nós devemos reconhecer, nós servos de Deus, reconhecer que sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Então, todos nós devemos reconhecer que o Espírito Santo que tem nos guiar, para onde nós ir, nós pedir a direção. Como diz ali, também, né, na palavra do Senhor, Ezequiel 37, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou para dentro de um vale. Então, a mão do Senhor é que guiou ali, né, aquele homem chamado Ezequiel. Então, o servo de Deus, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Podemos ver a palavra de Deus dizendo que Deus rejeitou este homem chamado Saul e Deus precisava levantar um novo rei dentro de Israel. Então, a Bíblia diz que Deus falou com o profeta Samuel, dizendo: Samuel, vai à casa de Jessé e unge um rei, porque tem escolhido um dos filhos de Jessé para ser rei. Samuel pegou o azeite, pegou o chifre, pegou e foi até a casa de Jessé para cumprir aquilo que o Senhor Deus teria falado com ele, cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso que estava no céu. A Bíblia diz que lá chegou Samuel dentro da casa de Jessé, falou para Jessé e disse: olha, Deus me enviou aqui. Deus tem escolhido um dos teus filhos para ser rei em Israel, para reinar no lugar ali daquele rei que havia desobedecido a ordem de Deus. E a Bíblia diz que Jessé pegou e chamou um dos seus filhos chamado Abinadab, um dos mais formosos, um dos mais fortes. E a Bíblia diz que Deus olhou quando Jessé foi, apresentou seu filho ali perante Samuel. Samuel foi ungir. Deus falou com Samuel dizendo: Samuel, não vai ungir este, porque este eu não tenho escolhido. Samuel achou que por ele ser forte, por ele ter aparência, formosura de homem de guerra, ele poderia ir para a guerra. Só que Deus, ele não olha que nem o homem. Deus olha o que está dentro, Deus olha o coração. Podemos ver que a palavra do Senhor diz: não foi vós que nos escolheu, mas não foi vós que me escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Então, muitas das vezes nós temos que entender que não é nós que escolhemos servir a Deus, mas é Deus que tem nos chamado desde o ventre da nossa mãe para esta obra. Então, se Deus tem nos chamado, Deus tem nos confiado para uma obra nesta terra. E nós devemos obedecer o chamado, o propósito de Deus, ao qual Deus colocou na nossa vida. Podemos ver que ali ele apresentou um dos seus filhos mais fortes, Abinadab. A Bíblia diz que quando Samuel foi ungir, não é esse Samuel. Deus falou com Samuel: não é esse que eu tenho escolhido. Aí foi ali Jessé, apresentou seu outro filho, mais belo, formoso, preste para a guerra. Deus falou: não é este também, não é Samar, não. E a Bíblia diz que Samuel foi apresentou mais um, e Deus falou: não é. Então Samuel foi apresentando seus filhos mais fortes, e lá estava Davi, lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Não tinha conhecimento, estava no anonimato, esquecido, um jovem, granfino, pequeno, de pequena estatura, que era discriminado ali pela sua própria família, para muitos ver que Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para ser. Então Deus, ele não olha que nem um homem. Talvez você pense: não sou nada para minha família, estou discriminado perante a sociedade. Muitos olham para você e dizem: você não vai dar em nada. Mas eu digo para você, Deus, ele tem te escolhido. Por quê? Porque se Deus não tivesse te escolhido, você nem estaria ouvindo esta palavra. Porque esta palavra do Espírito Santo foi direcionada por ele. Ele me trouxe aqui para dizer para você que ele tem propósito na tua vida, sim. A tua alma tem muito valor. Você vale mais que o mundo inteiro. Quero que você entenda que Deus deu o seu único filho por amor a essa humanidade, por amor a mim, por amor a você. Que pai que daria o seu filho para morrer por alguém que muitas das vezes nem lembra dele, nem lembra da pessoa? É a mesma coisa um pai pegar o seu filho e dizer: eu vou dar o meu filho para morrer por aquele vizinho ali que nem olha para mim. Então, desta forma, Deus, ele deu o seu filho por amor a nós, que muitas das vezes somos ignorantes, somos muitas das vezes soberbos, pensamos que não precisamos de Deus, mas isso é engano do homem. O homem que pensa desta maneira
não está no pensamento do Espírito Santo, mas sim um espírito maligno que está dentro do seu corpo, pensando, colocando no coração dele que ele não precisa de Deus. Porque a Bíblia diz que todo ser humano da terra precisa de Deus e precisa do Espírito Santo. Porque sem Deus nós não somos nada, irmão. Deus que nos criou para ser nova criatura. A Bíblia diz, tem que nós, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre os seus lombos e siga-me. Porque aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida nessa terra, vai ganhar uma vida eterna no céu que eu tenho preparado para ele. Então, irmão, nós temos que entender que Deus tem nos escolhido para isso. Não foi nós que escolhemos Deus, mas Deus que nos escolheu. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus falou para Jessé, para Samuel, dizendo para Jessé, acabou seus filhos? Aí Samuel olhou para Jessé, olhou para Samuel e disse, Samuel, ainda tem um. Só que ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Ah, mas ele é pequenininho, ele não vai dar em nada. Aí Samuel olhou para Jessé e disse, não, manda trazer. Porque o Senhor me mandou aqui e disse que tem um dos teus filhos e ele ainda não se compareceu presente. E Deus tem escolhido ele para ser rei, para reinar dentro de Israel. A Bíblia diz que foi lá Samuel, chamou Davi que estava apacentando as ovelhas. Chegou lá perante Samuel e a Bíblia diz que Samuel olhou para Davi e Deus falou com Samuel dizendo, é este mesmo que tem escolhido. Samuel ungiu Davi, demorou 14 anos para Davi tomar posse da promessa. E a Bíblia diz que a partir do momento que Davi assumiu o reinado, quando Davi assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele começou a ser valente, ele começou a batalhar, ele começou a guerrear pelo povo de Israel e começou a observar a lei. Podemos ver que ele escreveu o livro dos Salmos. Davi acompanhava uma harpa, tinha uma harpa que acompanhava ele, para quê? Para louvar o Senhor. Davi, ele tinha um prazer, um desejo de adoração dentro de si que não era dele, mas do Espírito Santo. Deus colocava algo dentro de Davi que era algo que não era dele, algo de Deus. Quero dizer para você que o louvor é dom de Deus. Quando nós estamos louvando, adorando o Senhor, Deus ele se agrada. Porque nos Salmos, ali, 150, versículo 6, diz, todo que tem fôlego de vida, louva o nome do Senhor. Todo que tem fôlego de vida, louve o nome do Senhor. Então nós devemos louvar e exaltar o Deus, o Criador, que criou nós do pó da terra, gerou nós dentro do ventre da nossa mãe, para nós adorar a Ele. Então a Bíblia diz que passou um determinado tempo, Davi começou a reinar. Só que a Bíblia diz nos Salmos, capítulo 1, o primeiro Salmos que Davi escreveu, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto ao ribeiro d'águas, cuja folhagem não seca e no devido tempo dará o seu fruto. O que Davi estava dizendo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas sim está meditando na lei do Senhor. Ou seja, nós não podemos andar no conselho do homem. Ali, para acrescentar esta palavra, ali também Jeremias vai dizer, no capítulo 17, versículo 5 da palavra do Senhor, Jeremias 17, 5 diz, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia em Deus. Por quê? O homem enganoso, o homem engana, bate nas tuas costas e diz que é teu amigo. Muitas das vezes diz, eu estou contigo, mas ele está te enganando. Por quê? Porque o homem é falho, irmão. Se você olhar para o homem, tu vai cair. Mas Jesus, bem-aventurado o homem que confia em Deus, que acredita em Deus, que confia que existe um Deus no céu, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo faz, que tem um Deus que salva, um Deus que liberta. Bem-aventurado o homem e a mulher que confia no Senhor, porque é só Ele que pode dar salvação para nós. Muitos têm abandonado Jesus dentro da igreja, muitos têm abandonado Jesus porque o irmão falou mal do irmão, porque não vai com a cara da irmã. Mas, irmão, eu quero que você entenda, nós não podemos ter contenda dentro da igreja, não podemos se levantar, não podemos olhar para o erro do homem. Se muitos estão abandonando Jesus, veja, toma por exemplo a palavra ali, quando Deus falou para Ló sair daquela cidade de Sodoma e Gomorra, que ia mandar fogo lá, os anjos falaram, sai, por tua vida não olhe para trás. Então, muitas das vezes, nós temos que sair desta terra, irmão. Nós temos que sair desta dimensão carnal e entrar numa dimensão espiritual. Que as nossas visões, nossos olhos não venham olhar com olhos da carne, olhos de cobiça, olhos mal, porque a Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo.
Se os nossos olhos for bom, nosso corpo todo vai ser bom. Então nós devemos olhar com os olhos espirituais, irmão. Não podemos olhar para uma pessoa, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo, aquele irmão não presta. Não, ele presta sim. Porque se ele está fazendo errado, a culpa não é dele, a culpa é do demônio, do espírito que está no corpo dele. É o espírito do corpo dele, o espírito maligno que está fazendo com que ele faça errado. Você tem que olhar com os olhos espirituais e orar por aquele irmão. Não julgar ele. Por quê? Porque se você dobrar o joelho e orar, ir lá e pregar o evangelho para ele, pode ter certeza que o espírito maligno vai sair do corpo dele e ele vai aceitar Jesus. E aquele irmão que desejava o mal para a tua vida, ou que falava mal de você, ou que falava mal das pessoas, ele vai começar a pregar o amor. Ele vai começar a ser diferente. Porque a Bíblia diz que o fruto do espírito é amor, bondade, longanimidade, mansidão, caridade, temperança, fé e esperança. E os frutos do espírito jorrarão vida eterna. Todo aquele que anda segundo o espírito não vai perecer, meu irmão. A Bíblia diz ali em Romanos capítulo 8, dizendo ali que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não ando segundo a carne, as concupiscências da carne, que não ando na inveja, não ando na avareza, na soberba, não ando ali, muitas das vezes, na contenda, na ira, na discórdia, irmão, mas ando no Espírito. O que é o Espírito? Gálatas capítulo 6, versículo 16, diz que as obras da carne levam para a perdição, mas as obras do Espírito levam para a salvação. O que é Espírito? As obras do Espírito é amor, amar o próximo. Então nós não podemos usar nossa língua para falar mal do nosso irmão, para desejar o mal para ele, não. Não podemos usar o altar para dizer que tem irmão que não presta, tem irmão que é isso, tem irmão que é aquilo. Não, nós devemos amar as almas, amar os irmãos como nós mesmos, amar até mesmo aqueles que nos perseguem. Jesus falou, não amaldiçoe aquele que te persegue, mas se te ferir na face direita, vira ali também a outra. Porque orai por aqueles que vos amaldiçoam, porque assim abrasarás brasa viva na tua cabeça, assim serás chamado filho do Altíssimo, porque Deus, mesmo o homem virando as costas para Deus, mesmo a mulher virando as costas para Deus, mesmo o povo de Israel virando as costas para Deus, adorando Baal, Azera e muitos outros deuses pagãos ali de Babilônia, deuses ali de egípcios. Deus ainda amou o mundo de tal maneira, irmão. Por que de tal maneira? Porque o profeta não soube expressar o amor de Deus. Então ele usou a palavra tal maneira que deu o seu único filho para morrer pela humanidade. Então, se Deus amou nós, que muitas das vezes abandonamos Ele, muitas das vezes dizemos, vamos sair da igreja por isso, vamos sair da igreja para aquilo, não acredito mais em Deus. Não, irmão, você tem que acreditar, Deus amou, Deus deu o seu Filho, morreu por nós na cruz. Agora aqui nos Salmos, o salmista vai dizer também no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. No Salmo 70 ele vai dizer, apressa, Senhor, em me livrar. Ali também no Salmo 125 ele vai dizer, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o salmista ele vai depositar confiança em Deus. Esse Davi que enfrentou guerra, que derrubou gigante, que derrubou Golias, ao qual o povo estava temendo, o povo não acreditava que Golias poderia ser morto, eles não acreditavam que aquele inimigo poderia cair por terra, eles tinham medo, não estavam querendo guerrear, tanto que quando Davi se prontificou a guerrear contra aquele gigante, ali os próprios irmãos de Davi, o próprio rei Saul, que estava já rejeitado por Deus, ali olhou para Davi e disse, não Davi, tu és apenas um menininho, tu nunca guerreou na vida, e ele é guerreiro de guerra há muito tempo, ele peleja há muito tempo, Davi, você vai morrer. E Davi disse, olha, eu quero contar uma história para vocês, eu tenho guerreado desde a mocidade, só que vocês não conhecem porque eu estava no anonimato, eu estava escondido, eu estava lá, ninguém me via, mas eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando de repente um urso veio e tentou pegar a ovelha do meu papai, mas eu defendi a ovelha, por quê? Porque as ovelhas do pai, o pai confiou em mim. Então, se o pai confiou em mim as ovelhas, da mesma forma Deus confiou em mim o rebanho de Israel, e eu tenho certeza que eu vou pelejar, vou ser valente. Então, irmão, se Deus confiou a igreja na tua mão, seja valente, peleja mesmo. E ali Davi falou, eu peguei aquele leão e rasguei no meio, eu peguei aquele urso e rasguei no meio, o urso, o leão que tentaram pegar a ovelha do meu pai, e desta forma Deus vai me entregar esse filisteu na minha mão. Então, irmão, da mesma forma que Davi depositou confiança, ele disse, eu vou, mas não vou na confiança de minha, não vou porque eu sou guerreiro, ou porque eu matei aquele leão, não, foi Deus que me deu aquele leão, então Deus vai me entregar-se dali. Deus vai me entregar esse gigante que está afrontando o povo de Deus. Então, dessa forma,
Eu quero dizer para você, Davi tinha confiança em Deus. Crente, tenha confiança em Deus. Crente, tenha confiança em Deus. Tá com medo do coronavírus? Não tenha medo do coronavírus. O que importa é você ter medo de Deus. O homem que tem medo do homem, irmão, é antibíblico. Aquele que tem medo do homem, irmão, não tem confiança em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, tenha medo somente de Deus, porque Deus, além de matar a carne, tem o poder de lançar a alma no inferno. O homem só tem o poder de tombar a tua carne, matar a tua carne, mas na tua alma ele não toca. Então o que Davi estava depositando a confiança em Deus? O que é confiar em Deus? É acreditar que só Deus pode fazer, só Deus pode te ajudar nessa causa impossível, só Deus pode te ajudar a você vencer essa luta, só Deus pode suprir a necessidade na tua partilheira que muitas das vezes não tem nenhum alimento, só Deus pode ajudar você a vencer essa luta que tu está enfrentando, meu irmão. Só que bem-aventurado o homem e a mulher que confia no Senhor, que deposita confiança nele. Por quê? Porque não será abalado, será como o monte de Sião. Vai permanecer para sempre, irmão. Por quê? Deus, ele sabe da tua vida, ele conhece você, ele confiou em você, ele quer que você seja fiel a ele. Ele quer que você seja fiel na tribulação, porque assim os profetas passaram luta. Ali Paulo foi morto por amor ao evangelho, Estevão foi apedrejado por amor ao evangelho. Jesus carregou a cruz de 80 quilos no seu lombo e não desistiu, morreu por amor a você, por amor a mim. Muitos profetas morreram, João, o único que não morreu martirizado, mas tentaram matar ele e lançaram no caldeirão de fogo. Eu quero trazer um alerta para a igreja de Cristo, você que me assiste. Eu quero trazer um alerta para você e dizer para você, os dias que estão se aproximando, aquele que não tiver confiança em Deus vai rodar. Irmão. Aquele que não depositar sua confiança em Deus vai rodar. Aquele que não confiar em Jesus, irmão, pode ter certeza que ele não vai permanecer. O vento vai soprar, o anticristo vai vir aí. E aquele que estiver com a casa na areia vai rodar, vai cair. Mas aquele que estiver confiando em Jesus Cristo não será abalado. Aquele que estiver santificando a sua vida, abandonando as concupiscências da carne, se aproximando de Jesus no Espírito, porque se aproximar de Jesus no Espírito exige de nós uma redenção. O que é redenção? É renunciar o nosso ego, renunciar aos nossos desejos da carne, os nossos prazeres desse mundo enganador. Crente que é meia boca, que está com o pé no mundo e um pé na igreja, não vai conseguir permanecer firme. A peneira de Jesus vai passar. E aquele que estiver ali andando de qualquer maneira na igreja, não está santificando, não está orando, não está jejuando, não está lendo a Bíblia, examinando a Bíblia, melhor dizer, examinando as Escrituras, porque nela contém a salvação. Aquele que não está examinando a Bíblia não vai permanecer. Então, irmão, digo para você, em meia luta, em meia barreira, em meia dificuldade, em meia tribulação, não abandone a tua cruz. Não abandone Jesus por nada. Jesus não te abandonou. Muitas pessoas para curtir, se fosse um vídeo de besteira, você estaria curtindo neste momento. Muitos que talvez entrou nessa live não quer dar ouvido à palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, você que entrou, dê ouvido. Pregue a palavra do Senhor, seja fiel, irmão, até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus falou isso. Seja fiel na tribulação, seja fiel ao evangelho, à palavra genuína, à santidade, à humildade, irmão. Hoje em dia, estão usando o púlpito para dizer que são os caras, estão usando o púlpito para querer ser avarento, ser, muitas das vezes, soberbo, irmão. Querer ser cantor, mostrar que tem talento, mostrar que prega, não. A gente não foi chamado para mostrar conhecimento. A gente foi chamado para dizer para as pessoas que as almas estão indo para o inferno. Nós fomos chamados para arrancar as almas do inferno e pregar contra o pecado. Porque o pecado é a única coisa que vai levar as almas para o inferno. A Bíblia diz em Isaías 59:2. A única coisa que faz separação do homem e Deus é o pecado. Minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir a tua oração. Mas os teus pecados causam divisão entre vocês e mim, disse Deus em Isaías 59. Então, irmão, nós temos que limpar a nossa vida, tanto eu como vocês. Esta palavra está falando comigo. Eu também sou carne, sou ser humano, e todo dia eu tenho que estar santificando a minha vida. Por quê? Porque nós temos que estar pedindo perdão do nosso pecado todo dia, todo momento. Por isso que Jesus disse,
Você não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Vigiai e orai, porque não sabes o dia e a hora em que o Filho do Homem virá buscar sua igreja. Será como ladrão de noite. Se o homem da casa te soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria para que não roubasse sua casa. Da mesma forma, eu e você, cristãos, servos de Deus, vamos vigiar para não pecar, irmão. Na hora que nós pecar, nós já tem que dobrar o joelho e pedir perdão. Não perder o temor de Deus. Quero dizer para vocês, muitos têm endurecido já o seu coração nesse século. Muitos já perderam o temor de pecar. Já pecam sem temor. Por quê? Porque já cauterizaram sua mente. O Espírito Santo de Deus já saiu do corpo dele. Muitos já não estão dando crédito à palavra de Deus. Ah, se é um pregador que está pregando lá, fazendo aquele bambê lá, daí eles querem ver, mas se é uma palavra de arrependimento, eles não querem assistir mais. Se é um pregador que está lá, você vai receber bênção, você vai receber, você é mais que vencedor, você vai ganhar carro, permaneça firme. Se muitos pregadores estão pregando dessa forma, ele está lá bombando. Mas se prega, arrependa dos teus pecados, arrependa dos teus maus caminhos. Jesus está querendo te salvar a tua alma. O diabo está querendo te enganar com o pecado para você ir para o lago de fogo, para o inferno. Aí ele não quer assistir. Ele diz, não, essa palavra é dura. Só que a palavra é dura, mas ela liberta nós do inferno. Você está entendendo? A palavra é dura, mas ela liberta nós do inferno. Então aqui o salmista disse nos Salmos 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, e a medito, e a minha meditação é todo dia. Então tem que meditar na lei do Senhor. Não ler, meditar. Quanto tempo que tu tem lido a Bíblia? Tu tem tirado quantas horas do teu dia para ter lido a Bíblia? Medito, no dia de hoje, você leu a Bíblia quantas vezes? Quantas vezes você examinou a Bíblia? Quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você falou com o Pai? Irmão, nós estamos vivendo num tempo que o povo já não quer mais ler Bíblia. O povo já não quer mais orar, não quer mais se consagrar. Mas se for para pegar o celular, ficar no WhatsApp, até altas horas ali, ó, no Facebook, aí ele fica. Mas cadê a intimidade com Deus? Cadê a intimidade com o Espírito Santo? Porque, na verdade, nós temos que ter intimidade com Deus. A Bíblia diz examinar as Escrituras. Porque nela contém a salvação. Muitos vão ir para o inferno por não examinar as Escrituras. Estão errando por falta de conhecimento. Então, irmão, essa é a palavra de Deus que eu quero trazer nesta noite. Vamos vigiar, vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar o Espírito Santo para que nós estejamos cheios. Quando chegar essa tribulação, quando o anticristo se manifestar, quando vir a perseguição sobre o mundo, quando vir, irmão, a guerra, a Bíblia diz que nós temos que fugir para os montes. Muitos vão perseguir os cristãos. Aquele que guarda a palavra de Deus, essa palavra aqui vai ser tirada. Vão perseguir, vão tentar matar aquele que fala em Jesus. Então, neste momento, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, irmão. Para nós, se possível, morrer por Jesus e não fazer que nem Pedro. Não negar o nome de Jesus. Porque aquele que nega Jesus nessa terra será negado diante de Deus naquele dia, diante dos anjos. Mas aquele que confessar Jesus nessa terra, aquele que confessar Jesus Cristo até a morte, nem que seja necessário passar a espada, nem que mate, mas vamos ser fiel até a morte. E Deus vai dar a coroa da vida. Esse vai ser justificado no dia do juízo final. Aqueles que foram decapitados por amor ao evangelho, aqueles que foram mortos por amar Jesus, por não negar a palavra dele, por não negar o evangelho da paz, por pregar santidade, doutrina, arrependimento de pecado, morreu porque pregou a palavra da verdade, morreu porque defendeu ali a santidade de Deus, morreu porque pregou contra o adultério, morreu porque pregou contra o pecado. Esse vai receber um grande galardão, vai receber ali, Deus vai olhar para ele e vai dizer: foste fiel no pouco, no muito te colocarei, foste fiel na terra, guardaste o meu evangelho, defendeste o meu amor, defendeste a minha palavra. Entra no gozo celestial, entra no lugar que eu fui preparar para você. Em João 14, quando eu te disse aquela promessa dizendo: eu vou preparar uma morada para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Esta morada, meu filho, eu já preparei, agora entra para cá, entra para o descanso. Deus vai ser fiel com nós, irmão. Nosso trabalho aqui não é em vão. O que nós estamos fazendo nessa terra não é em vão. Tudo que nós fazemos para Deus, indiferente se seja no altar, ou seja na rua, ou seja na casa, aquilo que nós fazemos para Deus, na questão da obra de Deus, nós vamos ter um galardão. Mas isso é para aquele que ser fiel a Deus, não negar Deus. Então nós não vamos negar Jesus. Amém? Vamos apresentar um louvor aqui com a minha esposa, né? Na direção do Espírito Santo. Essas são as palavras que Deus me deu, que o Espírito Santo de Deus me deu. Amém? Qual louvor aqui? Nós vamos cantar aqui.
Glória a Deus. Vamos cantar esse aqui, porque ele vive. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar esse aqui. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso ver o amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida e você que assistiu essa live. Glória a Deus. Eu tô com a garganta meio irritada, mas minha esposa quer louvar mais um hino? Quer? Então, vamos entregar assim essa oportunidade, né? Que Deus possa abençoar a tua vida, né? Quero orar por você que esteve assistindo essa live. Que Deus possa abençoar a tua vida, né? De uma maneira extraordinária. Que Deus possa guardar você, a tua família, o teu lar, nesses últimos tempos. Porque é só Deus mesmo para segurar nós, irmão, nesses últimos tempos. Tá vindo tempos trabalhosos aí, tempos mais difíceis, tribulação, vai vir uma crise mundial, vai vir uma dificuldade tremenda aí para nós. Só que nós cristãos devemos servir a Jesus acima de tudo, acima de todas as coisas. Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Então, independente se vão passar por fome, independente se vão passar por perseguição, independente se vão passar por espada, independente se vão tentar nos chicotear, independente se vão tentar calar nós dentro da igreja, tentar impedir nós fazer a obra, não importa. Vamos ser fiel a Deus até a morte, vamos ser fiel, se agarra com Jesus, que eu também quero me agarrar cada dia mais com Jesus, porque Jesus está voltando, irmão. Nós temos que vigiar para nós não perder a nossa salvação, não perder ali também o nosso galardão, né? A Bíblia diz, vigie para que o diabo não tome a tua coroa. Então, vamos vigiar para que o diabo não tome a nossa coroa, que Deus tem preparado. Que maneira que ele vai tomar a nossa coroa? Colocando o pecado, a frieza, tentando desanimar nós, fazer com que nós negue Jesus. Não negue Jesus. Por mais que esteja difícil a tua luta, por mais que esteja difícil as dificuldades da tua vida, mas segue Jesus até o fim. Aquele que seguir Jesus até o fim, não desanimar em meia caminhada, vai ser salvo. A Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas aquele que desanimar, largar a mão do arado, tirar a mão do arado,
minha alma não tem prazer nele. Tanto que a mulher de Ló se tornou numa estátua de sal porque tentou olhar para trás. Amém? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Deus, Pai, Jesus, visita, Senhor, esta pessoa que assistiu esta live e que ainda vai assistir, Jesus. Sei, Pai, que de mim mesmo nada faço, nada posso, Pai. Não tenho nem sabedoria, sou um pobre pecador, ó Deus, mas todos os dias estou, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, perdão dos meus pecados. Pai, a glória não é para mim, nem quero ser gloriado por homem. Minha intenção, Jesus, é mostrar o Senhor para eles, para que eles não venham se agarrar em homem, em mulher, mas sim que venham se agarrar no Senhor, porque muitos que estão olhando para o homem estão caindo, Jesus. Podemos ver neste final, Pai, quantos que têm saído da igreja porque têm olhado para o erro do irmão, têm olhado para o erro da irmã, Jesus. Mas Deus, o Senhor não demonstrou nenhum erro, Pai. Então nós não podemos desanimar, Senhor, da nossa vida, não podemos desanimar da nossa fé, porque o Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A porta é estreita, Deus, e larga o caminho que conduz à perdição, mas nessa porta estreita que todos que estão assistindo essa live e que ainda vão assistir, e eu também, Pai, quero passar por ela, Pai, que eles possam, Jesus, eu oro por eles, para que eles possam, Senhor, ser salvos, Jesus. Ó Deus, que eles possam compreender, Jesus, que o Teu Espírito Santo possa abrir a mente, a visão espiritual deles, Pai, para que eles entendam que o Senhor está voltando, para que eles entendam, Deus, que nesse mundo, Deus, ele tem uma prisão de pecado, nesse mundo tem uma prisão de engano, Pai, onde o diabo tem enganado as nações, onde o diabo tem enganado através das vaidades, da luxúria, da moda, da internet, Senhor, através de muitas coisas, o diabo tem prendido as almas, Jesus, de desacreditar em Deus, desacreditar em Jesus Cristo, desacreditar que o Jesus que operou milagre no passado pode operar nesse século presente, em meio à igreja, em meio de pessoas, desacreditar que Deus talvez não possa mais curar o cego, não possa mais fazer o paralítico andar. Eles estão desacreditando que o Senhor pode, Jesus, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor opera, Pai. Se porventura esta pessoa que está me ouvindo, Deus, ó Jesus, está enferma pelo poder desta palavra que eu ministrei, que não foi de mim mesmo, mas sim do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa visitar essa pessoa, o anjo da cura possa tocar na vida dela e essa enfermidade venha sair do seu corpo agora, para a glória do Teu nome, para que essa pessoa venha ver que verdadeiramente o Senhor opera, Jesus. Se houver demônio que cai por terra aí, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, demônio que tem colocado depressão, eu te repreendo agora, demônio que tem colocado mau pensamento na vida desse jovem, tentando colocar ele na droga, tentando colocar ele nas orgias desse mundo, sai agora, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Todo demônio que tem colocado contenda neste casal também, colocado muitas das vezes tristeza no lar, na família, tentando colocar a escravização do pecado, tentando muitas das vezes implantar através das macumbarias, da bruxaria, dentro deste lar a iniquidade, dentro deste lar a discórdia. Sai agora, Satanás, enxucaveira, pombagira, sai agora em nome de Jesus, que essa pessoa possa ser liberta e que possa ter paz, alegria na sua vida, tanto o Senhor, na sua vida conjugal, sentimental, familiar, espiritual, Pai. Sim, Deus, que toda a barreira venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que assistiu essa live. Em nome de Jesus.